Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje, número 125. E na aula de número 125 estaremos continuando a estudar a matemática financeira, mas antes a gente vai aprender algumas coisas sobre matemática, sobre algumas coisas anteriores à matemática financeira, para que possamos usar nela com mais facilidade e com mais propriedade, ajudando assim no estudo da matemática financeira. Então, o objetivo proposto para essa aula é aplicar o conceito de divisão em números e partes diretamente proporcionais a situações cotidianas, ou seja, regras de sociedade. Então, vamos lá. Quando o número ou a quantia que se divide em partes diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais a outros números representa o lucro ou então o prejuízo de uma determinada sociedade, as partes proporcionais representam as partes de cada sócio no lucro ou no prejuízo. Então é isso que nós vamos ver, essa parte de sociedade. Então, essa parte de sociedade, essa questão do que é diretamente, inversamente proporcional ao valor investido por cada um dos sócios, refletindo no juro ou no prejuízo, é de fundamental importância. Aí sim que começa a entrar mais ali na matemática financeira. A divisão então recebe o nome de regra de sociedade. Essa regra aí, teve lucros, temos que repartir em partes iguais. Imagine só dois sócios, um entrou com 50 mil na empresa, enquanto que o outro entrou com 10. Tiveram um lucro de 20 mil, vão dividir a metade, 10 para cada um? Não, não é justo. Um entrou com muito mais que o outro. Então, essa que é a regra de sociedade, que nós vamos estudar aqui. Vamos estudar as situações em que duas ou mais pessoas investem quantias diferentes pelo mesmo período de tempo e vão repartir o lucro ou prejuízo no final desse período. Vamos lá. As quantias investidas são diretamente proporcionais às partes do lucro ou do prejuízo. Exemplo, um sócio investe R$1.000 e o outro investe R$500. Veja que um investiu o dobro do outro no mesmo período de tempo. Se houve lucro, a parte do primeiro deve ser o dobro da parte do segundo. Claro, ele investiu mais, ele tem que receber mais. Quem investiu menos, recebe menos. Este exemplo aqui. Carla, Gina e Marta entraram respectivamente com os seguintes capitais na abertura de uma empresa de moda. R$30.000, R$20.000 e 25. Carla, 30, Gina, 20, Marta, 25. No final do primeiro ano da sociedade, a empresa teve um lucro de R$15.000. Qual foi o ganho correspondente a cada sócia? Bom, quem que vai ter que receber mais? Claro, a Carla, ela que deu um valor maior na sociedade. Quem vai receber menos? A Gina, que deu um valor menor. Mas quanto que cada uma vai ter que receber? Tem que ser proporcional ao valor investido. Então vamos lá. Vamos dividir o lucro de 15 em partes diretamente proporcionais aos valores que cada uma investiu, 30, 20 e 25 mil. Usando esses valores em 1.000, vamos dividir 15 em partes proporcionais a 30, 20 e 25. Então, ao invés de colocar o 1.000 falando do 1.000, vamos falar só do 15, do 20, do 35, do 25, do 30, enfim. Então, indicando por X, Y e Z os lucros de Carla, Gina e Marta. Então, respectivamente, X para Carla, Y para Gina e Z para Marta. O que nós vamos ter? A parte de cada uma delas, somando todos eles aqui em cima e somando aqui a parte investida. Então, em cima é o lucro, é os 15 mil que a gente quer dividir. Embaixo, o valor investido por cada uma. Somando todos os valores investidos, vai nos dar 75. E 15 sobre 75, simplificando a fração, ficará lá 1/5. 1/5 vai ser o nosso coeficiente de proporcionalidade. Desse modo, obtemos os seguintes resultados. Vamos lá, o primeiro deles. X sobre 30 igual a 1/5. Fazendo o cálculo, x vezes 5, 5. 30 vezes 1, 30. O 5 passa dividindo 30, 6. Então, o primeiro, 6. 6
1.000. Lembra que estava tudo em 1.000, a gente arredondou para baixo ali, né? Tiramos os últimos zeros, 3 zeros. Então, acrescento 3 zeros, a primeira delas vai receber 6.000. A segunda delas, que entrou com 20.000 na sociedade, que é que vai receber menos. Y sobre 20 igual a 1/5. Multiplicamos cruzado ali, produto dos meios pelo produto dos extremos, 4, ou seja, 4.000. E a última, que ficou no meio, né? Entre as duas, entre a que investiu mais e a que investiu menos, Z sobre 25 igual a 1/5. Multiplicando cruzado, 5. Então, ela vai receber 5.000. Carla, Gina e Marta entraram respectivamente com os seguintes capitais, relendo a questão. 30 da Carla, ela vai receber então os 6, 20 da Gina, ela vai receber os 4 e a Marta com 25.000 vai receber os 5.000 na divisão dos lucros. No final do primeiro ano de sociedade, a empresa teve um lucro de R$15.000. Qual foi o ganho correspondente a cada uma das sócias? Então está lá. Carla com 6 do lucro, Gina com 4 e Marta com 5.000. Perfeito, pessoal? Então, utilizamos os conhecimentos das aulas anteriores para colocar numa situação aí de sociedade, ok? Vamos para o próximo. O Antônio, o Benedito e o Carlos abriram uma empresa de transportes, investindo respectivamente R$1.800, R$2.400 e R$3.000. Ok. Ao final de certo período, a empresa apresentou um prejuízo de R$4.800. Então, tiveram um prejuízo. Qual foi a perca correspondente de cada um deles? Então, quanto cada um deles teve de perca e correspondente de acordo com o valor investido? Vendo lá. Sendo A, B e C os prejuízos de Antônio, Benedito e Carlos, ficará assim. Então, primeiro, o Antônio A sobre 1.800, o Benedito B sobre 2.400 e o Carlos C sobre 3.000. Somando os valores investidos por cada um e em cima é a soma do prejuízo, então teremos 4.800 dividido por 7.200. Coeficiente de proporcionalidade ficará 2/3, 2 sobre 3. Esse é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Encontrou o coeficiente de proporcionalidade, fica agora mais fácil de fazer todo o resto, tá? Então, vamos para os resultados. Como nós vamos fazer? Primeiro, do Antônio, A sobre 1.800, que foi o valor que ele investiu, igual ao coeficiente de proporcionalidade. Multiplica cruzado, A vezes 3, 3A. 1.800 vezes 2, 3.600. 3 passa dividindo o 3.600, vamos ter aí 1.200. Próximo do Benedito, B sobre 2.400 igual a 2 sobre 3. O B multiplica o 3 vai dar 3B. O 2.400 multiplica o 2 vai dar 4.800. O 3 passa dividindo 4.800, teremos 1.600 do Benedito, o valor de prejuízo que caberá a ele. E por fim, o Carlos ficará assim. C vezes 3, 3C. 3 vezes 2, 6. O 3 que está multiplicando passa dividindo, então ele vai dividir os 6.000, teremos ali 2.000. Então, portanto, qual foi a perca que corresponde a cada um dos sócios? Infelizmente deu prejuízo aí a sociedade deles, mas cada um vai ter que arcar aí com os prejuízos ocorridos. Então, Antônio teve 1.200, Benedito 1.600 e o Carlos, por fim, R$2.000 aí do prejuízo. Então, essa questão de sociedade, essa aplicação de proporcionalidade cabe muito bem, pois não vai ser justo o sócio que investiu menos ganhar o mesmo valor que aquele que investiu mais. Então, tem que repartir os cálculos, os ganhos e as perdas de maneira proporcional ao investimento de cada um. Então, espero que vocês tenham compreendido e gostado da aula de hoje. É uma aula que ela é bem aplicável aí ao mundo, ao nosso cotidiano, para que vocês possam aprender cada vez mais e verificar como que está o grau de entendimento de vocês. É de suma importância fazer as atividades propostas. Elas auxiliam muito
o entendimento do conteúdo. Fazendo, treinando, vocês conseguem verificar se realmente conseguiram aprender. Tem pessoas que aprendem olhando, outras escutando e outras fazendo. A grande maioria aprende fazendo, colocando a mão na massa mesmo, para ver se aprendeu. Então, agradeço a atenção de todos mais uma vez e até a próxima aula.